Boa noite! Iniciando nossa live aqui no Instagram. Vamos achar um filtrinho, né? Para que essa hora. Boa noite, boa noite. Dani, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos aqui. Hoje é uma live de um conteúdo que quero passar para vocês a respeito de gerenciamento de conflitos, de resolução de conflitos, através de uma técnica da programação neurolinguística fenomenal chamada posições perceptuais. Então, gente, eu vou pedir para vocês apertarem aqui. Olha a Aline! Coisa boa de ter por aqui, Aline. O Gabriel, olha só, fazia tempo, hein, Gabriel? Não aparecia numa live, estávamos falando pelo WhatsApp agora há pouco. Então eu vou pedir, gente, cliquem naquele aviãozinho ali, naquela setinha, enviem essa live para aquelas pessoas que têm dificuldade em resolução de conflitos, dificuldade em se posicionar, de perceber o lado do outro, e a gente vai falar um pouquinho a respeito das posições perceptuais e o que acontece em pessoas que vivem muito a primeira posição, pessoas que vivem muito a segunda posição e a meta-posição, que isso traz uma clareza muito legal pra gente, já desenhando para vocês aqui, ó, o que na verdade, os conceitos, né? Muitas pessoas que vivem essa primeira posição aqui, vivem a segunda posição, como é que a gente faz para se dissociar e enxergar aqui, então, essas duas posições perceptuais. Esse trabalho, ele começou com a Judith Delosier e o John Grinder. Toda a estruturação desse trabalho está baseada no livro Estrutura da Magia, em que nos diálogos entre discussões, brigas entre marido e mulher, nas discussões entre mãe e filho, nas discussões entre irmãos, acontecem falas que conseguiram ao longo do tempo revelar posições perceptuais distintas. Pessoas que vivem muito em cima das suas percepções de vida, ou seja, se eu me coloco sempre na minha posição, sempre no meu desejo, aquilo que eu quero para mim, aquilo que cabe a mim, e pouco eu consigo perceber a posição e a visão do outro, isso vai me trazer conflito. E eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês. Quem já ouviu a história do Chapeuzinho Vermelho do Lobo Mau? Certamente todos nós já conhecemos essa história, que é uma história que a gente ouve desde criança. Mas a gente ouve essa história da versão de quem? De quem? A gente ouve a história da versão da Chapeuzinho, né? Ou da versão da vovó. Mas ninguém nunca ouviu falar da versão do Lobo Mau. O Lobo Mau estava andando e protegendo a floresta tarde da noite, quando lá pelas tantas, o que acontece? O que aconteceu? Ele viu uma menina muito serelepe andando tarde da noite pela floresta. E ele ficou indignado. O lobo era um cara muito responsável, muito focado na preservação, na segurança daquela floresta. E ele queria dar uma lição naquela menina. E aí, então, ele pegou o Chapeuzinho Vermelho e escondeu e levou para dentro da casa da vovó. E aí ele queria dar uma lição naquela menina. E aí, então, escondendo a vovó. O que eu tô dizendo para vocês aqui é de uma certa forma uma brincadeira, obviamente, mas baseado numa outra versão da história. Porque todas as histórias têm várias versões. Todas as histórias têm a versão número 1, a versão número 2, ou a versão A, ou a versão B, e uma outra visão de quem vê de fora. Se a gente vai presenciar um acidente de carro, muitas vezes, já aconteceu de eu presenciar acidente de carro, muitas vezes, em que um desce do carro, o outro desce do carro, os dois descem esbravejando, cada um defendendo a sua posição, e a gente tem a nossa percepção de quem está de fora, que é uma terceira visão. Toda a história tem 3 lados. Toda a história tem 3 versões. A versão número 1, a versão número 2 e a versão de quem está de fora. Sempre vai haver isso. E como é que a gente faz? Eu quero passar para vocês aqui uma forma de entender isso de um jeito diferente.
Porque quando a gente começa a desenvolver a capacidade de dissociarmos daquela nossa percepção, a gente começa a entrar num caminho de resolução de conflito. A entrar num caminho de, uau, não é só o meu lado disso. É óbvio que a nossa tendência é de vermos sempre o nosso lado. Quanto mais em mim eu estiver, quanto mais focada nos meus desejos, nos meus objetivos eu estiver, menos eu ganho capacidade de perceber o outro, menos eu ganho capacidade de entender o lado do outro. E não existe nenhuma história, existe uma... Gente, sejam muito bem-vindos aí quem está entrando. Tem a metodologia Harvard de negociação, eu acredito que, não sei se alguns de vocês aqui já ouviram falar, ela tem um princípio. Qual é o princípio da metodologia Harvard de negociação? Toda a negociação precisa ser ganha-ganha. Ou seja, eu vou negociar com você, eu vou vender para você, eu vou comprar alguma coisa de você. Essa negociação, ela obrigatoriamente precisa passar pelo ganha-ganha. Eu preciso ganhar e você precisa ganhar. Existe até um preconceito em relação a isso, porque muitas vezes tem gente de uma forma limitada que percebe o seguinte: não, eu não quero ganhar nada, eu quero que o outro se beneficie, eu quero que o outro simplesmente tenha ganhos, ou o contrário. Eu estou focada em ganhar dinheiro, eu estou focada em vender o meu trabalho, eu estou focada em realmente pegar o dinheiro do outro. Se isso vai fazer bem ou não, é outra coisa. Se o meu produto, o meu serviço vai fazer bem para outra pessoa, isso não fica em primeiro plano. E negociações assim, elas não são sustentáveis. Qualquer empresa ou tipo de produto, tipo de serviço, não é sustentável se a gente não vai adiante. Então, dentro da inteligência emocional, dentro do equilíbrio das emoções, dentro de como que a gente faz para desenvolver cada vez mais a nossa inteligência emocional, é basicamente isso que eu falo nas lives aqui, no meu trabalho, nos cursos, cada vez mais as pessoas desenvolvendo a sua inteligência emocional. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui alguém que eu nunca fiz isso, né? Então eu vou ver se eu consigo aqui convidar as pessoas para a live. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Olha, muito legal. Muito legal. Tô conseguindo sim aqui convidar algumas pessoas. Bem bacana. Muito bom, muito interessante isso que estou fazendo. Vamos ver se é possível isso aqui. Muito legal, gente. Então é o seguinte, como fazer para assumir essas posições perceptuais? Indo direto para a técnica, tá? Como a gente faz para ter uma visão diferente dessa resolução de conflitos aqui? O que a gente faz? O que a gente primeiro, obviamente, busca o centramento. Eu vou falar para vocês aqui, lá no meu canal do YouTube, tem uma técnica chamada Como Encontrar a Paz. Essa técnica consiste no foco de centramento. Como eu faço para buscar o estado coach? O que é o estado coach? Não tem nada a ver com fazer coach com outros ou se tornar coach. Janete, olha aí, seja bem-vinda. Obrigada, Nilda, também. Seja bem-vinda, sejam muito bem-vindas aqui. Então, como é que a gente faz? Primeiro, sempre vou falar isso, gente, porque para qualquer coisa que a gente vá fazer, o que a gente precisa executar, ok? O que a gente precisa nesse momento desempenhar? Buscar, primeiro, centramento. Eu preciso estar centrada, eu preciso estar aberta, eu preciso estar consciente, conectada e sustentando o meu estado emocional. Todos nós temos todos os recursos que precisamos para fazer qualquer mudança na nossa vida, tá? O que acontece? Esse pressuposto muitas vezes causa muita confusão, porque tem gente que diz o seguinte: ah, professora, mas eu não tenho, tá me faltando, por exemplo, confiança, tá me faltando segurança para isso. Todos nós temos todos os recursos, basta acessar esses recursos internos, ok?
Então vamos lá. Como assumir essa posição perceptual diferente e entender a visão do outro? Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, que se eu tiver sempre somente focada na minha visão de mundo, nos meus objetivos e somente naquilo que eu quero, eu perco a capacidade de me conectar com o outro, e isso prejudica a minha relação com o outro. Então o que a gente faz? Olha aí, boa noite! Boa noite, Jorge! Tá na Flórida, coisa boa! E aqui friozinho em Porto Alegre, friozinho por aqui. Então, a gente vai fechar os olhos e imaginar na minha frente aqui um círculo. Aqueles bambolês de antigamente. E eu vou dar um passo para dentro desse círculo. E quando eu der um passo para dentro desse círculo, eu vou me conectar com o quê? Com o meu interesse, o meu objetivo, o que eu quero. Isso vale, gente, reforçando aqui, é uma técnica, tá? Eu acho que até eu consigo comentar aqui de resolução de conflitos, tá? Técnica de resolução de conflitos. Acho que eu não consigo colocar aqui, mas eu acredito que esteja resolução de conflitos. Vamos ver se fica publicado aqui. Fixar comentário. Acredito. Aí, agora sim. Resolução de conflitos, técnica de resolução de conflitos. Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso, obviamente, ter claro, vai pegar um conflito que a gente tem com alguém, pode ser seguido, pode ser que já tenha acontecido, até para que a gente consiga, depois, não necessariamente naquele momento, equacionar isso com aquela pessoa. Dizer, olha, eu gostaria de conversar com você novamente a respeito daquilo que aconteceu e te comentar e te informar que eu tô com um novo ponto de vista e queria comentar isso com você. Desde que sempre isso seja feito com rapport, desde que isso seja feito com a intenção de melhorar cada vez mais o relacionamento. E não com interesse de provocação, não com interesse de vingança, não com interesse de, agora eu vou te mostrar um outro lado da moeda. Não. Sim, com o interesse de sempre na busca constante pela harmonia, tá? É isso que a gente quer nas relações que a gente tem na nossa vida. Então vamos lá. Entro na minha posição e me conecto com os meus desejos, com as minhas intenções. Por quê? Porque sempre vai haver, eu sempre vou precisar ter interesse nisso. Porque nenhuma negociação, nenhum jogo de ganha-ganha acontece se eu também não prestar atenção nos meus interesses. Isso é o que acontece com as pessoas que muitas vezes tem só o objetivo o foco no outro. Eu fico prestando atenção no que o outro quer, no que faz sentido para ele. Eu abro mão dos meus interesses, eu abro mão dos meus objetivos, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de toda a minha vida em prol do outro. E isso não dá legal no médio e longo prazo. Por quê? Porque essas questões, assim, quando a gente fica abrindo mão daquilo que a gente quer em prol da outra pessoa, sem também avaliar aquilo que a gente deseja, a gente no futuro não consegue levar adiante. Isso fica insustentável. Assim como foco somente em mim não funciona. Eu preciso ter também o interesse no outro. Eu preciso também observar aquilo que é importante para outra pessoa para que haja essa harmonia. Então vamos lá. Assim que eu entrar naquele meu espaço, naquele círculo, que muito parecido com a técnica do círculo de excelência dentro da programação neurolinguística, mas eu entro dentro daquele círculo e presto atenção naquilo que está acontecendo ali na minha vida, ok? Quais são os meus interesses, quais são os meus objetivos, o que eu desejo para mim e me conecto com isso. E vivo essa experiência. Inspiro, faço algumas respirações e vivo essa experiência, me conecto com essa experiência, ok? Feito isso, eu me dissocio, eu saio ali de onde eu estou geograficamente localizada, saio dessa experiência e acesso à segunda posição, que é esta aqui, tá? B. Ou o número 2, ou a posição do outro. E vou para
o espaço geográfico do outro. Tem até uma frase que diz o seguinte: antes de julgar e criticar alguém, ande as milhas que essa pessoa percorreu. Que é assim, ok, se eu vou julgar alguém, eu preciso caminhar essa estrada, eu preciso caminhar nessa trajetória, eu preciso andar um pouco por isso para conseguir me conectar. Então presta atenção nisso. Antes de julgarmos alguém, simplesmente viva o que aquela pessoa viveu. Entenda o que passa na vida daquela pessoa para que você consiga, aí, a partir desse momento, julgar. Então é muito fácil a gente julgar o outro, é muito fácil a gente apontar dedo, é muito fácil a gente criticar alguém. Isso é a coisa mais fácil que existe. Fulano tá errado, ele só age assim, ele é grosseiro, ele é isso, ele é aquilo. É muito fácil, é ou não é? Escreve aí pra mim. Olha aí o Bocorne, a Priscila! Oh, meu Deus do céu, que saudade de ti, mulher. Coisa boa te ver por aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, que antes de sairmos julgando alguém, a gente precisa, digamos assim, razoavelmente, minimamente, se colocar no lugar do outro. Como é que a gente faz isso? Sempre digo o seguinte, né? Não tem como, não existe aquela frase assim: ah, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando. Eu posso ter uma ideia, mas saber na íntegra, de verdade, a gente não tem como saber. Então, o que a gente vai... É como querer usar o sapato do outro. Sim. É, na verdade, a experiência, a experimentação de minimamente se colocar no lugar do outro. Porque quando... E aí é que vem o brilho dessa técnica. Aí é que vem, assim, a magia dessa técnica de programação neurolinguística, que é fantástica, que é o seguinte: eu vou imaginar na minha frente aqui um círculo, um espaço, e eu vou entrar, eu vou me associar a esta pessoa. É como, gente, assim, se eu tivesse... Imagine o seguinte, tá? Fecha os teus olhos aí, imagina o seguinte. Existe uma fantasia, uma roupa de fantasia em que você veste a pele dessa pessoa. Como se você encaixasse os teus braços, cada um dos braços, as pernas, vestisse a pele dessa outra pessoa. E quando você veste a pele dessa outra pessoa, você passa a enxergar o mundo através dos olhos dela, ouvir o mundo através dos ouvidos dela, sentir o mundo através das sensações dessa pessoa. E óbvio que para que você consiga fazer isso de verdade e o mais real possível, é que você realmente feche os teus olhos e te conecte com o mundo desta pessoa que essa pessoa está vivendo. Que você realmente viva o mundo naquele momento, por aqueles instantes, de verdade, de acordo com aquilo que ela está vivendo. Tá? Então, assim, percebe isso. Percebe que naquele momento ali, você está vendo o mundo, ouvindo o mundo e sentindo o mundo através de outros olhos. E eu garanto pra você. E aí você vai fazer o quê? Sentir o que acontece nesse universo dessa pessoa. O que essa pessoa quer pra ela quando ela está discutindo com você. Percebe que você está numa outra posição agora. Você não é mais você. Você saiu de cena ali. Esquece, você saiu de cena e agora você é uma outra pessoa. Você assumiu uma outra posição. Você assumiu uma outra identidade. Como é viver a vida com essa nova identidade? E você pode anotar, inclusive. Olha só, percebi que, uau, eu não imaginava que essa pessoa então estava tendo essa visão. Eu não imaginava que por toda a história pregressa que ela viveu, eu não imaginava que por tudo aquilo que aconteceu na vida dela, ela estava vendo o mundo desse jeito. Ok? Então, eu garanto pra você vai ter uma outra visão de mundo. Você vai ter uma outra percepção de realidade. E é isso que a gente quer mudar. É isso que a PNL proporciona para as pessoas. Uma mudança de percepção de realidade.
A gente fica muito limitado quando eu fico percebendo só um lado sempre da história. Existem muitas outras possibilidades, infinitas outras possibilidades, que quanto mais nós ampliamos a nossa mente, quanto mais nós ampliamos o nosso mapa mental, mais rico isso fica. A nossa experiência se enriquece, os nossos relacionamentos eles se ampliam, as nossas percepções de mundo se ampliam a partir disso. Feito isso, dissocia do lugar daquela pessoa e aí a gente vai para a metaposição. Qual é a metaposição? É eu ver a Milene lá discutindo com a outra pessoa, vendo as duas pessoas. E a partir dessa metaposição, aí sim eu me coloco, é a posição do observador. Lembra que eu dei o exemplo lá no início imagina, da história da Chapeuzinho Vermelho, né? Tem a versão da Chapeuzinho Vermelho, tem a versão do Lobo Mau, tem a versão da vovó, tem a versão de quem estava passeando na floresta. Então agora eu te convido pra gente desenvolver a percepção de quem estava passeando na floresta, porque vai ter uma outra percepção. Imagina o chefe do lobo, por exemplo, que o lobo tinha que cumprir meta. O lobo não podia deixar ninguém andando na floresta tarde da noite. Muito menos uma menina, muito menos uma criança. Então imagina a pressão que o lobo estava vivendo do chefe dele, por exemplo. Isso ninguém conta. Essa versão da história ninguém fala. A gente fala da versão da pobrezinha da Chapeuzinho, da pobrezinha da vovó. Mas e aí, como é que ficam as outras histórias? Como é que ficam as outras versões? E é isso que a gente precisa tomar consciência aqui. Que sempre existem outros lados da moeda, tá? Então, dissocia disso tudo. Veja lá na metaposição, numa posição totalmente distante, numa posição totalmente de longe. Sim, e ainda tem mais a posição de quem escreveu a história. E aí que são elas. Então sempre existem várias facetas, vários lados dessa mesma moeda. Exatamente, né? É muito engraçado, porque... E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz pra... Vai acreditar na história de quem? A gente precisa ouvir todos os lados dessa conversa, porque senão não tem como evoluir. Então, gente, olha a Fabi! Fabi tava falando com ela no WhatsApp aqui, muitas novidades. Bom, gente, então, metaposição, para finalizar aqui, tá? Metaposição, me associo à minha posição A, me dissocio e depois vou para posição B, vivo a experiência e as percepções dessa pessoa aqui, dissocio disso tudo e aí vou então para metaposição. E aqui na metaposição eu vou observar os conflitos e os interesses dessa pessoa aqui, inclusive dela com ela própria, e também vou me associar aqui, perceber de longe, né, percebendo aqui numa visão aqui o que acontece dentro dessa vida dessa outra pessoa. E aqui, gente, eu garanto pra vocês, eu já fiz trocentas vezes essa técnica aqui e garanto pra vocês que a gente muda totalmente o nosso julgamento a partir daquele momento que a gente vive a experiência de estar na metaposição. A Carmen tá falando aqui, empatia se colocar no lugar do outro, vem dos valores do outro e não com os nossos. Sim, e vendo, né, percebendo assim, que o outro tem valores diferentes dos meus. E quem disse que os meus valores são os certos? Quem disse que os meus valores são os corretos? É muito interessante, assim, e é o exercício da gente se colocar num lugar diferente, numa posição diferente. Então, essa técnica, posições perceptuais, é uma técnica dentro da programação neurolinguística que nos ajuda totalmente a experimentar outras posições. E isso, gente, vale... Eu acho que muito pouco o mundo está praticando isso, porque a gente vê nesse momento, né, de várias posições diferentes, de brigas, de pessoas se posicionando na internet, né, e por que dentro de um ambiente virtual as pessoas se colocam numa coragem muito maior do que se elas não estivessem naquele ambiente virtual. Eu lembro uma vez uma discussão que eu tive me surpreendi, uma amiga minha me deu uma resposta num comentário no Facebook, que eu tenho certeza que ela não me diria se ela estivesse pessoalmente comigo.
E isso, as redes sociais, elas potencializam uma coragem que muitas vezes na frente das outras pessoas elas não têm. E essa e tem outras várias técnicas dentro da PNL que nos trazem uma posição diferente de vida, tá? A gente tem muitos conflitos, a gente vem experimentando muitos conflitos dentro de casamentos. Aliás, eu acho que a minha irmã está aqui na live, que é advogada, e daqui a pouco eu vou fazer uma live, daqui a pouco não, daqui a uns dias eu vou fazer uma live com ela, sobre essa questão também de como melhorar, né? E essa é uma das técnicas que melhora relacionamento, que traz uma visão diferente de relacionamentos para que sejam mais saudáveis, para que sejam muito mais acolhedores, para que sejam muito mais no sentido de buscar a harmonia, que é o que a gente quer. Gente, eu não vou me estender muito nessa live aqui. Se alguém quiser entrar em contato comigo no direct, vai ser um prazer responder. E quero avisar que o curso de liderança das emoções está com 70% de desconto e quem quiser desenvolver melhor as suas emoções, ter mais controle das suas emoções, me chama no direct por aqui. Lembrando que amanhã teremos uma live às 12h30, que agora eu vou fazer live segunda, terça e quarta, segunda e quarta, 12h30. E eu vou fazer live mantendo terça-feira às 21h, sempre com uma aula ou com algum convidado aqui, para que seja um conteúdo enriquecedor, para que vocês sejam cada vez mais inteligentes emocionalmente, vocês cada vez mais controlem as suas emoções, liderem as suas emoções para uma vida muito mais saudável, muito mais pacífica, muito mais harmônica, porque é o mínimo que a gente merece, é o mínimo que a gente precisa e cada vez mais desenvolvendo isso. Então, eu quero deixar um agradecimento para todos que estiveram aqui, um super beijo. Quem quiser os atendimentos individuais, quem quiser fazer curso de liderança das emoções, entre em contato aqui comigo no direct, que vai ser um prazer receber, atender e conversar com cada um de vocês. Muito obrigada, uma super noite e até amanhã, 12h30, que vai ter mais live por aqui com bastante conteúdo. Um beijo e até a próxima. A Shelly entrou na live.